Olá, boa noite, Facebook, boa noite, malta, Namastê, tudo bem em casa? A acabar de jantar? Bom, vamos só fazer aqui um pequeno compasso de espera até as pessoas irem entrando na videoconferência. Eu também vou verificar aqui com o meu telefone a ver se está tudo bem, se vejo os vossos comentários também e se está a passar na página. Ok, parece que sim, parece que está a passar na página. Deixa eu aguardar mais alguns segundos enquanto eu vou reduzindo aqui a música, esta música fantástica que é do Kenny G, o Kenny G, Forever in Love, uma das minhas músicas favoritas. Ok, então está concluída a música e vamos de seguida iniciar. Eu gostava de saber se vocês me escutam bem, se têm som de retorno. Será possível colocarem um comentário para ver se me estão a ouvir bem, se me estão a ouvir bem, se me estão a ouvir bem. Já agora agradecia, não sei se quem é que está aí desse lado, deixem-me lá ver. Estão duas pessoas. Ok. Agora agradecia, não sei se quem é que está aí desse lado. Ok, vamos lá ver. Ok, a Fernanda, não sei se é a Fernanda e a Isabel que estão online. E vamos começar de seguida. Vamos começar com o tema de hoje, metodologias do yoga. Este vídeo, só para dizer que este vídeo está a ser emitido em direto no Facebook Live, no live vídeo, mas também depois vai ficar disponível para quem o quiser consultar nas próximas 48 horas. É suficiente para quem ainda não viu o vídeo. Ok, olá Renata, Namastê. Renata, estás-me a ouvir bem? Escutas o som? Como é que está o som e a imagem? Estão-me a ouvir bem? Agora gostaria de ter o vosso feedback relativamente ao som e à imagem. Neste momento estão 3 pessoas online. Antes de começarmos aqui o nosso tema da noite, metodologias do yoga. Ok, muito bem, Renato, obrigada pelo feedback. Metodologias do yoga, dos yogas. Então, começando primeiro, antes por agradecer o facto de vocês estarem aqui presentes a esta hora, uma quarta-feira, 21 horas, 9 horas, hoje é dia 20 de setembro de 2017 e, portanto, também vos queria saudar aí em casa, nas várias cidades onde se encontram, desde o norte ao sul do país. Às vezes também há pessoas que acedem de fora, de Portugal. Olá, boa noite, Clive, Namastê, bem-vindo. Estava eu a dizer que eu queria agradecer por estarem aqui presentes, também para vos saudar, para vos enviar um abraço. Espero que já tenham jantado ou jantam depois da videoconferência, como é o meu caso, e também dizer que esta videoconferência está a ser gravada. Portanto, o que eu vou falar é sobre metodologias do yoga. Vou apresentar este tema, que é um tema muito interessante, e isto remete-me para um outro campo, que é metodologias, tem a ver com outro livro que eu ando aqui a ler, Metodologias do Trabalho Científico, e lembrei-me então de aplicar este tema na prática ao yoga. Para quem não me conhece, não sei, talvez referir quem eu sou. O meu nome é Paulo Weiss e portanto, sou praticante de yoga, também professor e formador de yoga.
e sou um dos cofundadores da Quinta do Anjo Ashrama e organizo também algumas viagens ao Oriente, nomeadamente Índia, Tibete, Nepal, Tailândia e Bali. E, portanto, nos últimos anos é isto que eu tenho feito a tempo inteiro. E gosto muito de fazer estas videoconferências porque gosto de partilhar o conhecimento que tenho com outras pessoas e também gosto de ouvir aquilo que vocês têm para dizer, o vosso feedback sobre essas questões. Olá, boa noite, Fernanda, bem-vinda. Estamos mesmo a começar agora o tema. Namasté. E o tema de hoje é, então, o métodos de yoga, metodologia. Se nós separarmos a palavra método mais logia, então é a ciência que estuda os métodos, ou digamos que há uma lógica por detrás de cada método. E como eu estava a dizer há pouco, eu ando a fazer um trabalho académico para a universidade e estava aqui a ler este livro, um dos livros que eu tenho, que se chama Metodologia do Trabalho Científico. Não tem nada a ver com yoga, mas tem aqui uma coisa muito interessante que é a parte da racionalidade e da ligação do empírico com a prática. Há aqui um capítulo que se chama Fazer a Investigação, que provavelmente nós também no yoga fazemos. Por exemplo, quando alguém não sabe uma determinada prática e gostaria de saber ou de aprender, vai fazer o quê? Vai ler um livro, vai investigar juntamente com o professor ou com a instrutora e, portanto, vai fazer essa pesquisa para depois poder colocar em prática. Há aqui também uma outra parte que é a questão de nós formularmos problemas. Namastê, Sílvia, olá. Silvia e David, bem-vindos. Estamos agora mesmo a começar sobre o tema metodologias do yoga. Olá, Paula, namastê, bem-vinda. Um abraço aí para carregado, aí perto. Ok, então eu estava a mostrar este livro que se chama Metodologia do Trabalho Científico e estava a dizer que este livro não tem propriamente a ver com o yoga, é um livro que eu estou a utilizar para um trabalho académico, mas tem aqui podemos fazer aqui algum paralelismo. E eu estava a falar sobre a ligação da parte racional e empírica na investigação das técnicas do yoga. Por exemplo, se alguém quer aprender algo de novo, vai perguntar ao seu instrutor ou instrutora, vai ler um livro, ver um vídeo, etc. Vai participar a uma aula, um workshop, etc. E portanto, também estava a falar da questão da investigação e depois a formulação de problemas. Vamos imaginar que eu quero aprender a fazer uma determinada postura, uma invertida, e vou formular um problema. O problema é como é que eu faço a postura. Como é que eu consigo permanecer nessa postura durante X minutos ou segundos. Não é? Então é um problema que eu tenho para resolver. E isso leva-nos também aqui a equacionar que existe ou poderá existir um método na abordagem do yoga. E já lá vamos como é que nós podemos fazer isso. Depois já também aqui uma parte que é a comunicação. Comunicar o resultado aos outros. É aquilo que nós podemos fazer. Depois de nós escolhermos uma técnica de yoga, depois de nós investigarmos, vermos quais são os problemas, os obstáculos, as dificuldades que se deparam nessa técnica, nessa prática. Depois de praticarmos, vamos comunicar eventualmente aos nossos amigos, aos familiares, aos colegas de prática, aos praticantes, os sadhakas, como é que correu a nossa experiência. Isso é feito em satsangas. Satsangas são reuniões em que são feitas essas partilhas entre as pessoas, entre os praticantes. Então, esta ciência que estuda o método, metodologia ou metodologia, pode ser aplicada ao yoga em que sentido? Não é? Então, vamos imaginar que cada um de nós faz uma prática regular, uma prática diária, supondo de 1 hora. E nós temos um método. Vamos praticar de manhã, vamos praticar à tarde, vamos praticar à noite, podemos questionar. Vamos praticar na sala, no quarto, no jardim, lá fora ou ao lado da piscina. Estes são meramente exemplos. Portanto, nós temos que decidir qual é o local que é mais favorável à nossa prática. Ou porque tem uma vista melhor, ou porque energeticamente
é mais fixe, não é? Tem mais energia, mais vibração, por exemplo, uma floresta. Estou-me a lembrar, uma vez fizemos uma prática em Katmandu, numa floresta, fantástico, muito oxigênio, realmente um sítio muito interessante. E, portanto, do ponto de vista do yoga, nós também temos que optar por um método. Porque se nós não temos um método no trabalho, então não há prática, certo? Todos nós trabalhamos, temos os nossos empregos e nós temos um método de trabalho. Desde o facto de cumprir horários, das 9 às 18, o facto de termos determinadas tarefas, o facto de termos métodos para executar essas tarefas, também nos faz equacionar de que no yoga há métodos. E eu utilizo no plural porque os métodos são diferentes. E se nós formos ver ao yoga clássico, a verdade é que o autor, Patanjali, o Yoga Sutra, os aforismos, não prescreve diretamente um conjunto de técnicas. Ele vem dizer que a prática deve ser continuada ao longo do tempo e que deve haver uma prática, mais nada. Os comentadores que vêm depois de Patanjali vêm dizer, vêm comentar como é que poderá ser essa prática. Bom, então, se nós aplicarmos estes métodos das práticas ao yoga, nós vamos ter que decidir quais é que são as disciplinas que compõem esse método. Porque o método é composto por várias técnicas, certo? Não sei se me estão a acompanhar, se estou aí muito rápido. Olá, Ana Costa, boa noite, Namasté. Estava eu a falar sobre o método do yoga e as práticas. E há vários tipos de práticas. Quando nós falamos de yoga, é muito interessante, por exemplo, esta semana tive um encontro na Universidade Católica e um dos professores estava a falar sobre o yoga. E eu ouvi e não disse nada. Não comentei porque não era oportuno. Mas a ideia que muita gente tem sobre o yoga é que ainda está associado ao fenómeno dos hippies da década de 60 e do flower power e dos Beatles e tudo isso. Portanto, muita gente ainda vê o yoga como algo negativo, algo ligado à parte mais densa e animal. Mas isso é um problema que nós, praticantes de yoga, vamos ter esse trabalho de explicar e demonstrar que o yoga não é apenas isso. Portanto, quando eu falo em yoga, deveria falar mais em yogas, porque provavelmente cada um de nós tem uma prática diferente. Uns têm uma prática mais dinâmica, outros têm uma prática com mais permanência, outros praticam mais as respirações, os pranayamas, outros são mais adeptos da meditação, outros gostam mais da parte devocional do yoga, o Bhakti Yoga, os mantras, os kirtans, tocar viola, etc, etc. Portanto, há vários métodos. E a questão que se coloca é saber qual é o melhor método para cada um de nós. Primeiro, a questão que se também prévia é saber qual é a regularidade da prática. É todos os dias? Quantas horas por dia? Ou é todas as semanas? Quantas vezes por semana? E isso cada um sabe de si. É óbvio que há aqui uma questão fundamental que é o resultado que nós obtemos com as práticas de yoga são diretamente proporcionais ao tempo que investimos nessa prática. Faz sentido em todas as profissões e em todas as atividades. É assim. Quanto mais tempo nós dedicamos a essa atividade, melhor sabemos fazer essa atividade, melhor executamos essas técnicas e também podemos falar com os outros sobre aquilo que praticamos. Portanto, a questão aqui é saber o que é que praticamos primeiro. É a meditação, é o asana, são as posturas, são os mantras. E reparem, há várias tradições de yoga, várias linhagens, várias tradições. Cada escola tem uma sequência diferente, que nem está bem nem está mal, é assim mesmo. E, portanto, os praticantes seguem um determinado método. Agora eu chamo a atenção no seguinte. Dentro das disciplinas do yoga, que são imensas, por exemplo, temos, só para dizer, as 8 principais que estão ligadas ao yoga clássico, Yama, Niyama, portanto, a parte das éticas, o que fazer e o que não fazer, os do's e os don'ts do yoga, as éticas, que são 10 valores, 10 virtudes. Depois temos o asana, as posturas psicofísicas, temos o pranayama, as respirações
e o controle da energia vital. Temos o Pratyahara, a abstração dos sentidos. Portanto, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana, concentração, Dhyana, meditação e Samadhi, o estado de absorção ou o estado de hiperconsciência, que também se pratica. Nós é que muitas vezes não ouvimos ninguém falar e também não lemos em lado nenhum, porque não investigamos, não pesquisamos, mas a prática de Samadhi é isso mesmo, é uma prática. E, portanto, quais é que são os métodos da nossa prática? Nós podemos olhar para o nosso dia, para a nossa prática e percebermos, se nós vamos só praticar asana, o que é que dá? Qual é o resultado? Flexibilidade, força, mais energia, vigor. O asana é uma porta para a energia. Energia vital, energia biológica, presente em tudo que existe no universo. Se nós praticarmos o pranayama, por exemplo, a prática dos exercícios respiratórios, tem um impacto direto no sistema respiratório e também na mente. Então, a nossa respiração, a inspiração, in spiritus, a inspiração e a expiração é vida. Sem respirar, não há vida. Então, essa respiração vai influenciar não só o sistema respiratório, mas também o sistema nervoso. Ok? E dependendo das práticas como é que são feitas, se nós temos mais retenção, se nós aprofundamos mais a expiração, poderemos ativar mais o sistema nervoso simpático ou parasimpático. Depende da técnica respiratória que nós estamos a utilizar. Se nós formos praticar a abstração dos sentidos e a concentração, já estamos numa fronteira do yoga interno, onde acaba o yoga externo e começa o yoga interno, nós estamos a isolar-nos ou a fechar essas portas dos sentidos e ir para lá do mundo sensorial e a virar-nos para a nossa própria realidade, os nossos pensamentos, o nosso próprio mundo. E, portanto, essas práticas desenvolvem também no indivíduo agora uma capacidade mais psicomental e também espiritual. Portanto, quando nós refletimos, a autorreflexão, o autoconhecimento advém com essas práticas mais sutis. E depois temos da meditação e o samadhi, vem também o conhecimento do self, o conhecimento do espírito, o conhecimento do absoluto, do eu real, como quisermos chamar. São práticas muito sutis que, de acordo com algumas tradições, não é fácil essa prática, ou essas práticas, a prática do samadhi. Já falei num vídeo anterior sobre essas práticas, os vários tipos de samadhi, mas digamos que ela faz parte, é uma das técnicas da prática regular de yoga. E estamos aqui a falar de Hatha Yoga, que tem 4 disciplinas, e estamos a falar também de Raja Yoga, que tem 8 disciplinas. Portanto, conforme o estilo de yoga que nós seguimos, temos disciplinas diferentes que são complementares. A Hatha Yoga e a Raja Yoga são complementares. Então, nós podemos pensar que quando temos um método diferente, de um dia para o outro, temos resultados diferentes. Isso advém da prática, mas também advém da sequência. Se a pessoa praticar meia dúzia de asana, meia dúzia de pranayamas e depois for praticar meditação, tem um resultado. Se sentar no tapete ou na almofada de meditação e for praticar meditação, tem outro resultado. Ok? E isto funciona também dependendo da experiência do praticante, dependendo do tempo da prática e dependendo da motivação. Portanto, todos estes diferentes métodos dão-nos resultados diferentes. E nós podemos pensar de uma forma muito pragmática, muito simples, que é o que é que nós queremos na nossa prática. E vamos aplicar o método. Talvez alguém desse lado tenha uma dor de costas e queira aliviar essa dor de costas. Então, qual é o método que vai seguir? Vai utilizar mais posturas, parte mais física. Agora imaginem que alguém quer ter um controle maior do stress, o controle das suas emoções, não responder aos outros de uma forma tão ríspida e tão agressiva que às vezes vemos por aí.
então aí se calhar é a meditação. O pranayama é a meditação. Então esse é o resultado. Se alguém quiser trabalhar esses dois aspectos, por exemplo, faz uma prática de asana e uma prática de pranayama e uma prática de meditação. Ok? Portanto, não é um tema relativamente difícil. E para quem entrou agora, olá Maria João, Namasté, Maria João, duas Maria Joões, Albernaz e Gavancha, olá, Namasté, bem-vindas. Estamos a falar sobre a metodologia da prática do yoga, que é um tema complexo, é um tema que tem aqui várias perspectivas. Eu estou a dar apenas uma opinião pessoal, a minha perspectiva, mas admite-se que outros autores, outros praticantes, tenham as suas perspectivas e é bom que partilhem, porque o debate é interessante, a troca de ideias, a abertura da consciência é importante para todos nós, praticantes de yoga. E eu recordo que também esta semana que eu estive nessa reunião, estávamos a falar da história do yoga e estamos a falar da década de 60 até agora e esse professor estava a dizer, bom, em termos de história, quer dizer, 50, 60 anos, há autores que equacionam se isso é história. O facto é que é uma história. Nós tivemos o 25 de Abril e temos uma história para contar. Portanto, nós em Portugal também temos uma história para contar. É a história do nascimento do yoga. É a história de quando é que o yoga surge em Portugal e, neste momento, quais é que são os sampradayas, quais é que são as escolas, quais é que são as tradições, são várias, que praticam o yoga. Nós temos desde o yoga budista, o yoga tibetano, temos o yoga mais de raiz hindu, temos o yoga mais moderno, contemporâneo, que muitas vezes está um pouco esvaziado de filosofia ou de ética, que se assemelha mais a uma prática física. Portanto, temos aqui vários tipos de yoga. E recordo que o yoga é uma prática espiritual que surge na Índia, na antiguidade milenar da Índia, e portanto oferece diferentes técnicas. O objetivo, e para já na curva descendente da nossa videoconferência, já vamos com 22 minutos de vídeo, dizer então que essa prática é marcada também pelos gostos pessoais. Cada indivíduo tem o seu gosto pessoal. Pessoas mais ativas provavelmente vão gostar de fazer uma prática mais dinâmica, mais ativa, embora isso nos possa agravar ou sobrecarregar essa atividade demasiada que eles próprios já têm. Enquanto que pessoas por natureza mais lenta poderão ter tendência só para a prática da meditação e práticas menos ativas. Escolhem dentro do yoga as técnicas que lhes dão mais conforto porque eles próprios já são passivos por natureza. Então, nós temos que compreender esta dinâmica que é, uma coisa é aquilo que eu gosto de praticar, outra coisa é aquilo que me faz bem eu praticar. E podem ser coisas completamente diferentes. Podem ser coisas completamente diferentes. Portanto, é isso é que nós temos que pensar. Se nós queremos um desenvolvimento harmonioso da nossa personalidade através das práticas do yoga, se nós queremos desenvolver determinadas virtudes que são inatas em todos os seres humanos, mas nós podemos desenvolver a compaixão, desenvolver a bondade, desenvolver a caridade, desenvolver a entreajuda, ajuda ao próximo, desenvolver essa componente mais social da participação em projetos de voluntariado. Tudo isso é possível através de uma amplificação da consciência. O indivíduo vai tendo mais consciência sobre si mesmo e sobre a sociedade que está à sua volta e vai sendo mais ativo, vai intervir mais na sociedade e nas modificações internas que tem de operar. Portanto, cada um de nós sabe de si e sabe o que é que exatamente quer na vida. Nós temos objetivos claros, espero eu. Cada um aí em casa tenha um objetivo claro, o que é que pretende com o yoga. Ainda hoje eu vi uma mensagem de uma pessoa que disse assim: estive quase para desistir de praticar yoga, mas sempre que vou a uma determinada página da internet, eu fico motivada para a minha prática. E continuo a praticar. E é assim mesmo. Isto é água mole em pedra dura. Isso faz parte do método também. Uma das técnicas do método é não desistir.
a pessoa que não desiste vai conseguir alcançar os frutos. Não é? Então, isso é fundamental nós pensarmos o que é que nós queremos, qual é o objetivo, qual é o meu objetivo com a prática do yoga, o que é que eu quero alcançar e de que forma é que eu já coloquei em prática esses mecanismos para poder alcançar isso que eu quero. Quero alcançar saúde, vigor físico, então o que é que eu estou a praticar neste momento que me leva a esse resultado? Quero ser mais calmo, quero ser mais tranquilo, meditação. Ou mantra, por exemplo. Portanto, o yoga tem muitas técnicas e eu aqui nem falei nem metade das técnicas. Nós temos os kriyas, o Shatkarma, temos os mantras, temos o relaxamento profundo, o Yoga Nidra, vários estilos de meditação e, portanto, conforme também a tradição de yoga que o indivíduo pratica, o ênfase é maior em determinadas práticas. Agora, para concluir, em jeito de conclusão, não há aqui, digamos, uma conclusão única. Podemos aqui extrair desta conversa e depois, no final, podemos aqui fazer algumas perguntas e respostas. E se quiser acrescentar também, agradeço os vossos comentários aí na caixa de comentários. E também dizer que está aí o meu website, se quiserem visitar, www.pauloace.com, e eu vou escrevendo alguns artigos e este vídeo também vai para esse website e, portanto, estou a compilar tudo o que é informação e até ao final do ano também produzir mais conteúdo para partilhar convosco. E, portanto, todos esses métodos devem ser equacionados e uma coisa é certa, se a pessoa não está contente, costuma-se dizer em gíria corrente, quem não está contente muda, não é? Então, nós temos que compreender se a prática de yoga que nós temos ou o método que nós seguimos não está a ter resultados, então temos que mudar. Certo? Temos que mudar e temos que compreender que talvez esteja algo em falta. E então é nessa descoberta do que é que está em falta, o que é que eu posso fazer que ainda não fiz, que eu vou aprimorar o meu método. E cada indivíduo tem provavelmente o seu método. Portanto, aqui a questão não é há um único método. Não. Há pessoas que praticam de manhã, outros à tarde, outros à noite. Uns praticam no exterior, outros no interior. Uns praticam mais determinadas técnicas, outros menos. Portanto, está tudo bem. Agora, o resultado que nós vamos ter é que depende da intensidade da prática, da motivação e da dedicação. Basicamente, era isso que eu queria abordar com a questão da metodologia no yoga. É um tema interessante que eventualmente poderei desenvolver mais a nível escrito, que é essa questão do método. Não é? Aqui, no sentido de ter algumas guias, alguns tópicos nos quais os indivíduos se podem guiar. A duração da prática, o tempo e o local de prática, o tipo de técnica, a problemática que possa existir nos obstáculos, quando as pessoas têm obstáculos, como é que os vão resolver, através de partilha com outras pessoas, não é? Com outros praticantes. Portanto, há aqui uma série de coisas que talvez nós, em conjunto, nunca tenhamos refletido, mas faz todo o sentido, se nós observarmos a nossa prática de yoga, faz todo o sentido percebermos o que é que nós ainda podemos fazer mais e melhor. E outra coisa que podemos fazer mais e melhor é sermos felizes. É para isso que o yoga nos dá as ferramentas, é para isso que o yoga serve para também sermos felizes, para nos descobrirmos melhor e esse encontro com o divino, se esteja ele dentro ou fora de nós, como quiser interpretar, o melhor de nós mesmos. O yoga é essa ferramenta que também serve para o desenvolvimento pessoal, para elevar o indivíduo ao melhor de si mesmo. Ok. Acho que por hoje é tudo. Não sei se têm questões, já vamos quase com 30 minutos de videoconferência. Se quiserem colocar algumas questões nestes minutos finais, eu estou disponível para responder essas questões sobre o tema que falamos, a metodologia da prática, ou sobre técnicas de yoga que queiram colocar
nestes últimos instantes. Ok? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu vou também aqui verificando os comentários. Nós já chegamos ao fim desta videoconferência. Espero que tenham gostado. Olá, Ana Costa. Gosto do asana, mas faltam as componentes de meditação, pranayama e mantras que aprendi convosco. Sinto falta das aulas. Ok, obrigado. E não posso mudar. É, é assim, é uma questão também interessante, Ana, que é, nós fazemos apenas aquilo que os nossos instrutores nos mandam ou nos propõem fazer. Agora, nós como praticantes temos autonomia de fazer outras coisas. E eu faço práticas também com instrutores de yoga e gosto muito de assistir a aulas, de vez em quando assisto a aulas de outros colegas meus, faço aquilo que é ensinado naquela aula, aquele plano, mas não quer dizer que faça só aquilo. Portanto, a sugestão é, em casa, pegares numa folha, e tu até sabes um pouco de sânscrito, já fizeste um curso de sânscrito na quinta, portanto, podes pegar na folha e vocalizar esses mantras que também são ótimos para a mente e dão paz e dão tranquilidade. E os pranayamas também. Ok? Boas práticas. Olá, Namastê, Pétia, um abraço até abaixo ao Algarve. Estamos também a concluir já aqui a nossa videoconferência. Eu recordo que vai ficar gravada. Nos próximos 48 horas podem visualizar aqui este vídeo. E na próxima semana, eventualmente na próxima quarta-feira, faremos uma outra videoconferência. Se quiserem sugerir algum tema, para a próxima semana, para eu poder investigar e estudar e depois partilhar convosco, estou à vossa disposição. Okay? Então, uma boa semana, boas práticas e uma boa noite a todos. Bom descanso. Namastê.